Boa noite, gente. Essa live é uma iniciativa da Share para promover assuntos interessantes para os nossos residentes. Os residentes são estudantes, jovens e profissionais e a gente está querendo ajudar todos vocês a promover, desenvolver a carreira profissional. A live vai estar aberta para perguntas, então vocês podem mandar suas dúvidas aqui no chat para o nosso convidado. E se vocês quiserem ver depois, reassistir, vai estar disponível no IGTV. O meu nome é Isabela Nani, eu moro aqui no Share faz 8 meses, eu estou na sala de estudos, inclusive, e eu faço medicina na Unici de Pinheiros, estou no primeiro ano de medicina. E o nosso convidado de hoje vai ser o Dr. Fábio, ele vai falar um pouco sobre saúde mental. Vou colocar o Dr. Fábio aqui. Boa noite, Dr. Fábio. Oi, Isabela, tudo bem? Como é que você está aí? Tudo certo. Para quem não sabe, o Dr. Fábio ele é cardiologista, ele também fez pós-graduação em nutrologia e ele também é escritor, palestrante e escreveu um livro chamado Manual do Estilo de Vida. Vou passar a Aqui, palavra ó, para você Isabela. agora. Isso. É isso aí, é um prazer para mim estar aqui com vocês, tá? Principalmente para o público, né, que está atingindo, que é um público de estudantes, um público que eu me interesso muito. Eu fiz, como você acabou de falar, né, uma formação. Eu sou médico, tal qual você está nesse caminho de se tornar, mas por entender que a medicina ela tinha uma visão muito voltada ao tratamento das doenças, e eu sempre fui um cara que foquei em olhar o indivíduo como um todo e sempre tive como base da minha história prevenção como melhor forma de tratamento. Eu acabei saindo da faculdade e indo buscar outras coisas além das formações básicas, né? Então, na formação eu acabei fazendo escolha clínica, né? Então eu sou médico clínico, fiz cardiologia porque é o que mais mata todos nós, né? Então o número de pessoas no mundo há muitos anos é aniquilado por essa doença, esse é o grande mal. Só que agora a gente está vivendo um outro grande mal, né? Que são as doenças mentais, é o mal do século. Então a doença cardiológica, inclusive, está deixando de ser a doença mais incapacitante e perdendo para a depressão, né? Então às custas disso eu acabei saindo da faculdade, da residência, Isabela, e fui buscar conhecimentos em outros cantos do mundo, né? Tanto no Brasil, mas nos Estados Unidos, Europa, mas principalmente Estados Unidos, eu fui buscar muito conceitos como medicina funcional, medicina integrativa, medicina do estilo de vida. E eu trouxe a medicina do estilo de vida como pioneiro aqui para o Brasil. E nessa época, né, a gente fez um baita barulho do ponto de vista as sociedades médicas, né, levando para o médico, engraçado, né, que é o conhecimento básico, que todo mundo devia colocar estilo de vida como o primeiro capítulo da medicina. Mas muitos médicos estavam deixando, né, falando, nossa, que novidade, né? Não era nenhuma grande novidade, né? Isso é uma coisa que deve ser colocado já dentro das escolas, dentro das faculdades, né? Por exemplo, faculdade de medicina, você devia estar aprendendo no primeiro ano isso, né? Então, eu acho que eu vou trazer um pouco desses conceitos para vocês hoje, tá? Principalmente nesse cenário da saúde mental. Legal. Eu vou fazer a primeira pergunta aqui para você, tá bom? Conta um pouquinho pra gente da importância da medicina preventiva na saúde mental, principalmente agora na pandemia, né? Que tem bastante gente precisando. Bom, como eu te falei, prevenção é a melhor forma de tratar, tá? Pra você ter uma ideia, o nosso grupo mundial de medicina do estilo de vida tem dados que são surpreendentes. 80% das doenças crônicas, chamadas doenças crônicas não transmissíveis, elas podem ser prevenidas ou elas podem ser revertidas com simples condutas, né? Então, se tiver condutas em mudança
de alimentação, então uma alimentação mais adequada, então, olhar a dieta, olhar os nutrientes que você está colocando dentro de você, olhar o teu nível de atividade física, não é só academia ou um esporte que você pratica, é o movimento que você faz. Entender como você lida com o estresse do dia a dia. Entender como você lida com o teu sono, né? Então, tanto quantidade quanto qualidade. E os relacionamentos, né? O relacionamento teu com você mesmo, teu com o teu ciclo, então família, teu círculo de amigos e família, e também com o meio externo, né? Eu digo que é uma relação entre o teu meio ambiente interno e o externo. Quando você tem conhecimento dessas coisas, e você começa a colocar isso com qualidade dentro da tua vida, né? Ordenar isso como base da tua vida. Então, imagina uma pirâmide de tratamento, Isabela, já que você está no primeiro ano de medicina, tá? Vão te ensinar daqui para frente um monte de doença e um monte de remédio conectado. Por exemplo, saúde mental. Existem vários remédios que estão esperando na farmácia para serem comprados. Mas os pacientes entendem por vezes, né? Os nossos clientes entendem que esses são pílulas mágicas, né? A bala de prata que vai matar aquele vampiro que está te atacando, tá? Não existe isso, tá? Não existe isso. Existe uma ordenação do teu padrão de viver, de vivência, tá? Então, se você tiver uma visão preventiva, a gente tem que lembrar que antes de sermos doentes, nós éramos saudáveis, tá? A não ser que você nasceu com um grave problema congênito, você era na origem, você era uma menina saudável. Mas à medida que os anos vão passando, o teu hábito de vida vai te levando a escolhas, né? Então, a escolha de um alimento, a escolha de uma atitude, de um pensamento, tá? Você começa as balanças internas. Eu escrevo muito isso no meu livro que você citou no começo, o Manual do Estilo de Vida. Eu cito muito isso. Um dos capítulos é só sobre inflamação, né? Então a gente cita a importância que tem essa balancinha inflamatória. As tuas atitudes, elas são mais anti-inflamatórias ou as tuas atitudes são mais inflamatórias? Então, quando você me perguntou a importância da prevenção em saúde mental, não é só na saúde mental, né? Óbvio que a live é sobre saúde mental, mas é no teu corpo como um todo. A Organização Mundial de Saúde, ela já fazia, parecia que tinha eu acho que quando falam de Nostradamus prevendo o futuro, né? Nostradamus deve ter sentado nas cadeiras das áreas médicas e previu lá atrás que 2020 seria o ano que a depressão se tornaria a doença mais incapacitante, né? Isso está escrito antes da pandemia chegar. Depressão se tornaria a doença mais incapacitante. O que acontece? A pandemia chegou e acelerou tudo isso, né? Depressão, para você ter uma ideia, Isabela, 5% da população mundial tem depressão, tá? Depressão clínica. 350 a 400 milhões de pessoas no mundo. E tem mais do que isso. Eu estou falando que tem depressão clínica. Então, tem algumas pessoas que estão deprimidas e não sabem, tá? Olha o tamanho da bucha que é isso. Só no Brasil, né? O Brasil é campeão da América Latina, nós temos 12 a 13 milhões de depressivos. Quando o assunto é ansiedade, que é outro problema psiquiátrico importante, né? E aí você fala, puxa, será que eu sou ansioso, né? Tem uma palestra que eu dou, que eu pergunto para as pessoas, quem é ansioso levanta a mão. E na hora eu levanto as duas, né? Eu levanto as duas mãos porque, assim, é muito difícil alguém que não tem algum traço de ansiedade. Agora, traço de ansiedade diferente de doença, né? De você sentir como doença. Agora, ansiedade, na verdade, é uma coisa meio vaga que traduz o quê? Toda angústia, toda sensação de desconforto, nervosismo que as pessoas têm no dia a dia, mas podem ser traduzidos por nomes de doenças como fobias, como pânico, como toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo, como transtorno pós-estresse, transtorno de ansiedade generalizada. Tem várias características. Cada uma pode dar um gatilho. Cada sintoma que você tem, cada sinal que você tem, pode dar uma pista para a gente de qual é a doença que está acometendo. O Brasil, eu falei que é o campeão aí da América Latina em depressão, ele é o campeão mundial em ansiedade. 10% da população brasileira é considerada ansiosa. Hoje a gente tem 200 milhões, né, perto disso. Então imagina, a gente tem perto de 20 milhões de ansiosos. Então nós temos um gatilho gigantesco, tá? Acometendo a saúde mental, e as pessoas às vezes vão perceber só lá na frente, né?
Então pode ser que você, Isabela, seja ansiosa de longa data, nem deu conta disso, só que o ansioso de hoje, ele tende a ser o depressivo de amanhã e o demente do futuro, né? Então, essa fala explica a importância de você ter uma ação preventiva na saúde mental. Acho que eu fui Então, longo na tua resposta, mas é para ser esclarecedor. sim, mas tá ótimo. Então, a saúde, a mudança do estilo de vida é ótima para a prevenção do suicídio mesmo, né? Que está sendo bastante discutido agora, Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, né, que é super importante, uma iniciativa que começou em 2003, né, já tem 17 anos essa iniciativa. E para você ter uma ideia, na faixa etária que você se encontra aí, né, de 15 a 24 anos, e que é a faixa dos jovens, é a segunda causa de mortalidade no Brasil, tá? Só perde para acidente automobilístico, né? Então, assim, é muito triste o que a gente entende índice de suicídio. 800 mil pessoas morrendo globalmente aí, anualmente, por causa do suicídio. A gente tem um suicídio a cada 4 segundos, né? Então, é um número muito grande, muito grande. E o Brasil está no 8º, 9º lugar aí dos países que mais se suicidam. E a gente tem um índice alarmante aqui para o Brasil. 2019, com todas as ações que foram feitas, inclusive envolvendo o Setembro Amarelo, que você citou bem, o mundo inteiro veio caindo em suicídio. 2019 apresentou uma queda de 10% global. Só que o Brasil subiu 7%. Então, a população está se suicidando mais e está subindo nesse ranking. Então, olha que triste. Nós já somos campeões da Latinoamérica em depressão, campeões mundiais em ansiedade, e nós estamos nos 10 mais e subindo nessa escala em suicídio. Quer dizer, quer mais alguma coisa? Travou um pouquinho aqui minha conexão. Travou um Pronto, pouquinho voltou. mais. O meu sinal está super bom. Sim, agora voltou. Só perdi a última coisa que o senhor falou. Não, A eu última falei que frase. assim, que mais que a gente quer para o Brasil, né? Então, infelizmente, o pódio das coisas ruins, a gente está cheio de pódio, cheio de medalha de coisa ruim, né? Primeiro lugar, ansiedade mundial, primeiro lugar da América Latina, depressão, e nós estamos entre os top 10 aí em suicídio, né? Que é péssimo para todos nós, né? Infelizmente. E que dica que o senhor dá assim, para os jovens reconhecerem que eles estão passando por um problema de saúde mental? Olha, quando você fala reconhecimento de saúde, de um sofrimento em saúde mental, de novo eu penso no 360 graus, né? Vou pensar que esse indivíduo que está sofrendo, por exemplo, você pega alguém com depressão, normalmente ele vai ter uma tristeza, ele vai reconhecer isso por tristeza, né? Ele vai estar com uma tristeza mais latente, mais profunda. Mas ele tem outros sintomas também, tá? Ele vai sentir energia baixa, produtividade, então produtividade física e mental, a capacidade, performance mental, cognitiva, capacidade executiva do teu cérebro está reduzida, tá? Tá travando um pouquinho a imagem aí. Acho que deve ser o horário. Bom, acho que você ouviu, né, Isabela? Perdi a última coisa, deu uma travada aqui, desculpa. Tá. Não, então eu disse que a gente tem que ter o reconhecimento dos 360 graus, tá? Uma das coisas importantes é a gente perceber que esse indivíduo, por exemplo, depressivo, ele vai estar triste, uma tristeza profunda, déficit de energia, mas tem déficit de sono, tem alteração de apetite, tá? Tem várias outras coisas que podem acontecer, físicas e mentais. Às vezes acontecem dores difusas pelo corpo, articulares, dores musculares, pode ter alteração de compulsão alimentar ou perda de apetite. O padrão alimentar é outra coisa muito importante. Atividade sexual é uma queixa muito frequente, tá? Queixa de déficit de interesse. Imagina, numa faixa etária, né? Adolescente, jovem, quando estão explodindo os hormônios, você fala, não tem interesse nenhum, né? Então, isso começa a chamar atenção. Na verdade, a perda de interesse, alterações de comportamento. Quando é adulto,
a gente começa a falar que esse indivíduo ele parece se comportar como se ele tivesse evoluído para um quadro chamado fadiga crônica, tá? Em que ele tem queixa de energia, né? Queixas de humor, queixas de produtividade. No âmbito empresarial, a gente chama isso de burnout, tá? Mas a classe estudantil é um dos exemplos mais importantes que tem, Isabela, para a gente estudar comportamento de estresse, tá? Tem vários grandes trabalhos que estudam depressão e ansiedade, que veem o comportamento do seu corpo. Por exemplo, eu posso medir a tua frequência cardíaca, avaliar um negócio chamado variabilidade de frequência cardíaca, que é fantástico, tá? Para entender como, né? Porque quando você está, vou de novo ali, Eu continuo te ouvindo. voltando aqui. Sim, voltou. Quando você está na fase de vida, o sinal acho que deve estar ruim aí. Para mim ele aparece completo. O meu também parece que tá bom aqui. Não sei porque tá travando agora. Bom, vamos continuar. Deve ser do horário. Mas assim, Isabela, você estava me perguntando essa questão e eu falei para você do burnout e a relação com o estudante, tá? Tem um negócio que a gente avalia chamado variabilidade de frequência cardíaca, não sei se você chegou a escutar, que faz uma correlação muito grande do que acontece no teu corpo físico e no teu corpo mental, tá? E esse impacto, ele tem uma significância muito grande para a gente. Quando nós estamos no começo da faculdade, por exemplo, você acha que tudo é muito separado, né? A gente até estuda tudo separado. É o aparelho cardiocirculatório, é o sistema pulmonar, é o sistema digestivo, mas tudo está junto e misturado aí, tá? Então, quando acontece um problema num canto, o outro sofre, não tem jeito. Sim. A gente recebeu uma pergunta aqui da Cláudia. Ela perguntou: alimentação ruim pode desencadear ou agravar depressão? Total, né, Isabela? Você está perguntando isso pro doutor estilo de vida aqui. Uhum. É assim que eu estou nas redes sociais, né? Para depois alguém quiser seguir, perguntar alguma coisa a mais, continuar esse papo, tá? O primeiro capítulo, tá? Da medicina do estilo de vida, o primeiro capítulo, ele tange dieta e nutrientes, tá? É super, super importante você entender. Tem nesse nosso livro, o Manual do Estilo de Vida, tá? Tem 3 capítulos. O nome do livro é Manual do Estilo de Vida, 30 doses saudáveis sem efeitos colaterais, tá? Então é para você ler um capítulo por dia, acho que seria uma leitura quase obrigatória para um estudante de medicina, tá? Então, depois a gente pode fazer chegar às tuas mãos aí um livro desse. Mas Obrigada. o que é importante dessa história? Uma dose por dia, tá? Então, se você está lendo aí, você vai ter uma visão de todo o seu organismo. Eu deixei 3 capítulos só para alimentação, tá? Mesmo sabendo que na faculdade, até mesmo por saber que na faculdade de medicina, não sei se você sabe disso ou não, você está no primeiro ano, travou de novo para mim. Sim, pra mim também. Mas eu continuo te ouvindo. Só travou. Voltou, voltou. Tá. Para você ter uma ideia, então dá para você brigar por isso desde já, tá? E brigue, tá? Brigue por isso desde já. Na faculdade de medicina, 6 anos de faculdade, a média, não é só aqui no Brasil, é a média mundial. Você tem uma média mundial de menos de 20 horas de nutrição durante a faculdade. Menos de 20 horas. Você sabe qual que é o item, para responder a tua pergunta, o item que mais leva a adoecimento no planeta? Chama-se alimentação inadequada. Tá? 11 milhões de pessoas, 11 milhões de pessoas. Nós estamos falando de coronavírus que está atingindo 1 milhão no mundo afora. Tá? 11 milhões de pessoas, tá, morrem anualmente. Você me ouve? Está travando imagem direto. Sim, tô te ouvindo. Sim, tô te ouvindo.
A rede não está colaborando, a rede está sem estilo. Eu estou falando de estilo de vida, mas a rede está É, sem estilo. Então, 11 milhões de pessoas, voltando ao que eu estava te falando, tá? Morrem globalmente por causa, e anualmente, por causa de nutrientes inadequados. Então, assim, 3 capítulos do livro, tá? Um é nutra suas escolhas alimentares. Então, cada garfada que você dá, ela é ou anti-inflamatória ou inflamatória. Você vai ter que fazer escolha, tá? Detalhe, estudantes de medicina comem muito mal, estudantes de medicina fazem pouca atividade física, estudantes de medicina são extremamente estressados, estudantes de medicina dormem mal e às vezes não se relacionam bem com seus pares. É o típico exemplo péssimo de estilo de vida, né? Então, tá aí o grande exemplo que a gente tem para poder dar. Nós estamos falando de soquinho aqui, hein, Isabela? sim, a A vida dos rede, estudantes de sabe o que medicina é é assim isso? mesmo. É. E eu estou sofrendo aqui, porque eu estou falando nas redes sociais, eu devo estar sofrendo boicote da indústria de processados, né, dos alimentos processados e ultraprocessados. Estão me boicotando já que eu estou falando disso. Mas para transformar essa longa resposta em curta, sim, alimento é o capítulo número 1 nessa história. Escolhe o que você bota para dentro de você, que isso vai ajudar as tuas vias metabólicas que são infinitas. Você tem trilhões de reações químicas, você vai nutrir o seu corpo. Eu vou ler a próxima pergunta aqui. É Tá pergunta joia? do Felipe, que também está assistindo a gente. Como que as escolas e faculdades podem ajudar os estudantes e os próprios estudantes se ajudarem a combater a ansiedade? Olha, tem, na verdade, a minha visão, tá? A minha visão. Tanto é que eu hoje estou conversando com um grande grupo de ensino para levar isso para escolas, tá? Eu acho que a educação é fundamental dentro da sala de aula. Se isso pode estar dentro das universidades, é ótimo, tá? É excelente, é fundamental, eu diria, tá? Mas se a gente puder até um pouquinho degrau nessa escada e levar isso para os colégios, até para os pequenos, seria ótimo, porque você cria conceito, raiz, tá? Porque quando a pessoa, eu digo o seguinte, fazer medicina do estilo de vida é lindo, tá? Fazer essas mudanças na vida das pessoas. Então, trabalhar com esse 360 graus. Só que mudar o estilo de vida é a coisa mais fácil que tem na teoria. Na prática é a mais difícil. Na prática, as pessoas querem uma pílula. Pum, joga para dentro e resolveu o problema. Tá? Não mude o meu hábito. Não deixe com que eu seja obrigado uma coisa gostosa que eu estou comendo, mesmo que ela possa ser. Faço muito essas comparações no meu livro, muito, tá? Hoje as pessoas tratam o imediatismo, né? Então fala assim, vou comer o que eu tiver na cabeça, vou fazer, levar a vida, eu vou me drogar da forma que eu quiser, sabe? Vou levar uma vida louca, porque se acontecer alguma coisa, der pau no meu organismo, eu vou chegar no pronto-socorro e vão salvar a minha vida, porque a medicina evoluiu, a tecnologia evoluiu, tá? Em prevenção, tá? Na minha visão, Isabela, seria a mesma coisa você entrar num carro. Você pegou a minha comparação aí ou não? Do carro com cinto de segurança e da prevenção? Mais ou menos. Tá. Não, eu disse assim, a medicina, né, ela ensina a gente a tratar doenças agudas. Então, se você infartar, você vai chegar num pronto-socorro, você vai ser atendida no pronto-socorro muito rápido, abrem sua artéria e salvam sua vida. Muitas pessoas pensam que por isso elas falam o que eu quiser, né? Porque lá na frente tem uma solução, tá? E muitos médicos pensam assim. Aliás, médico, como eu te falei, não é só o estudante. O médico é uma classe péssima de autocuidado.
nos scores de saúde, de percepção de bom estilo de vida, né, estão entre as piores profissões. Tá? Então, quer dizer, qual é o exemplo que a gente está dando para a população? Então, a gente tem que levar a educação, sim. Tá? E a educação na saúde mental não é só a educação de uma meditação, de um relaxamento, de mindfulness, né? Também é isso. Você falou de substâncias também, né? Principalmente na classe dos estudantes de medicina, mas qualquer tipo de estudante usa tipos de substâncias para melhorar o desempenho do estudo. Você tem alguma orientação para dar para eles? A tua pergunta veio meio fragmentada para mim, mas você está perguntando sobre desempenho, né? Quando buscam aumentar o desempenho, né? Isso. Você sabe que muitas pessoas batem na minha porta buscando isso, né? Buscando, de novo, buscando uma pílula mágica, né? São chamados nootrópicos, né? Vem do grego isso, né? Que eu vou melhorar a função da mente, né? Em caminho da mente, né? Seria a palavra nootrópico. Isso milhares de anos. Já a medicina chinesa, a medicina ayurveda, tem ervas, né? Que eram usadas com esse propósito, tá? Sinteticamente, hoje tem várias drogas com esse fim e, infelizmente, isso está virando uma febre, principalmente fora dos Estados Unidos, por exemplo, virou um problema de saúde pública, tá? Porque tem aluno vendendo para aluno droga de potencialização cerebral. Então, Ritalina, as anfetaminas, né, onde tem o Venvance, que hoje é uma droga moderna, o Modafinil, são drogas boas, indicadas para quadros específicos, mas não para potencializar o teu cérebro quero virar uma super máquina, uma Ferrari, tá? No dia a dia, 3 das substâncias mais consumidas pela população mundial, elas são consideradas nootrópicos. O café, o chocolate e o tabaco, tá? São considerados nootrópicos, tá? Mas tem uma série de outras coisas que podem potencializar seu cérebro. Eu trabalho muito com a visão funcional integrativa do ser humano e a gente usa fitoterápico, usa aminoácido, usa mineral, usa vitamina. Por exemplo, vou dar um exemplo para você de um mineral, magnésio. Magnésio é o mineral mais fantástico para a saúde cerebral, tá? Só que o magnésio, por exemplo, me perguntaram de alimentação ruim. O refino dos alimentos, o refino dos grãos, de novo aqui falando do meu livro, tem um capítulo que eu falo, seja menos refinado, quer dizer, para você comer mais produtos integrais, tá? Então deixa de ser tão refinado à mesa. Isso traz uma perda de magnésio nesse alimento, tá? Então tem várias formas da gente potencializar. E eu trabalho muito os conceitos de equilíbrio de ansiedade, depressão, de insônia, tá? Para potencializar essas questões com esses produtos. Prefiro muito mais usar esses produtos. Então, por hora, eu posso usar um ginseng, posso usar ginkgo biloba, posso usar um aminoácido como a fosfatidilcerina, tá? Uso magnésio, uso outras vitaminas e minerais, ômega 3, principalmente uma versão dele que é chamado DHA, né? São fantásticos. Potencializando o quê? Potencializando a saúde cerebral. Então, com isso, vai melhorar vários aspectos. Pode melhorar a circulação do teu cérebro, a oxigenação do teu cérebro, reduzir a inflamação do teu cérebro. Isso pode trazer vários objetivos micro, que no macro, isso traz para você uma grande coisa, né? Traz uma melhora de cognição, uma melhora de performance executiva, uma melhora de atenção, uma melhora de foco. Hoje, o meu trabalho ele é todo voltado em cima de uma tríade. Tá? Primeiro, promoção de saúde. Segundo, performance física e mental. E o terceiro é a expansão da consciência. Se a gente consegue isso com cada indivíduo que está na nossa frente, eu vou transformar você no seu eu melhor. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? A Isabela me procura porque ela está com ansiedade. Porque ela está com ansiedade, ela tem um comportamento inadequado. Sei lá, ela rói unhas, ou ela come mais, ou ela deixa de fazer atividade física, ou ela não dorme. Tá? Você vê a conexão, a malha que é. Não é, então, só um problema. Porque quando eu falo um problema, a indústria farmacêutica adora, né? Porque gosta de falar assim, tem um dilema. A gente fica falando uma hora inteira aqui, ou um dia inteiro sobre isso.
é um negócio chamado One Pill for a New, né? Então, uma pílula para cada doença, tá? Então, às vezes, a dor muscular que você tem é porque você não está dormindo direito. Você não está dormindo direito porque você está ansiosa. E você não está ansiosa, você está ansiosa porque você não está sabendo trabalhar alguns pilares da tua vida, tá? É simples assim, tá? Mas é um simples que é muito complicado, tá? O que a gente precisa, na verdade, a mente das pessoas tem uma frase, né, que diz que a mente é como um paraquedas, né? Muito melhor quando está aberto. Então, o nosso trabalho enquanto profissionais de saúde é fazer com que a cabeça das pessoas se abra para perspectivas. E é assim que saúde mental a gente tem que trabalhar, tá? O nosso sucesso tem um programa interno que eu chamo aqui na clínica de Star 10, né? Um programa que eu executo com pacientes presencial ou virtualmente. São algumas sessões que eu encontro com essas pessoas usando muito conceitos de medicina mente-corpo, usando muito psicologia positiva, tá? Entendendo muito as distorções cognitivas que as pessoas têm. E esse programa, em 5 encontros, é como se eu tentasse dar as rédeas da tua gestão de estresse para que você se ajude, tá? Então, assim, você não dependa só do profissional que está fazendo uma psicoterapia a longa data ou só um remédio ou um suplemento, mas você entender isso, tá? Aliás, aqui, já que eu estou falando para vocês aí da Share, tá? Fica um convite. Opa, parece que bloqueou a imagem, não sei se o som bloqueou. Tá escutando? Continuo te ouvindo, só travou a imagem. Pronto, voltou ao normal. Agora voltou. Ainda bem que deu para a gente falar um tempo aí, maior número de minutos, sem falhar, né? Sim. Mas fica um convite aqui para vocês da Share, tá? Se a direção executiva da Share tiver interesse, a gente pode botar esse programa para vocês, para os residentes, tá? Que tiverem interesse, a gente pode fazer um bem bolado aí e levar esse programa de gestão do estresse para os residentes, porque quem mais precisa de gestão do estresse, um dos públicos que mais precisa são os estudantes, não tem dúvida nenhuma. É onde a corda está apertando, ainda mais com a situação econômica mundial que a gente está vendo, uma situação de país, né, com alto nível de desemprego. As pessoas estão trabalhando, estão estudando ali sem saber se vão chegar a algum lugar. Com certeza. A pressão, nossa, vai ser muito legal trazer isso para cá. A pressão de vestibulandos, ou de pessoas que estão na faculdade, ou até pessoas que terminaram a faculdade e estão querendo ingressar no mercado de trabalho, é bem complicado. Será que você pode falar um pouco mais sobre essa psicologia positiva, como que isso pode ajudar os jovens? Pensamento positivo, né, acima de tudo, que eu acho que fica até mais fácil. Eu costumo dizer o seguinte: não existe vida positiva se existe uma mente negativa, tá? Então, é muito mais fácil, né, você aderir, tá? Você aderir coisas negativas que aconteceram na tua vida, tá? Então, sabe aquela panela que gruda, tá? Essa é a panela dos pensamentos negativos. Agora pensa naquela panela que é completamente antiaderente. Não estou falando que a panela antiaderente é boa para a saúde, não, porque depois a gente pode falar sobre influência de Teflon e outras coisas. Mas nesse aspecto, como é só um exemplo, a panela antiaderente ali, então se tivesse pensamento negativo ali, seria ótimo, né? Que ele passou e foi embora, tá? Mas, infelizmente, os pensamentos negativos eles estão naquela panela que gruda mais e, às vezes, as coisas positivas você nem percebe. Eu viro para você e falo: Isabela, faz um exercício de gratidão, tá? Agradece todos os dias por uma coisa nova, positiva que aconteceu na sua vida. Eu ouço muito isso. Não aconteceu nada de positivo na minha vida hoje, né? Só você ter acordado já é uma coisa extremamente positiva. Só de você ter visto o sorriso, né, de uma pessoa que você ama, né? Então, eu acordei, abri o quarto da porta do quarto do meu filho, da minha filha, e vi um sorriso, né? Isso é extremamente positivo, né? Então, tem várias coisas dentro do teu universo, mas sai dele também, né? Olha para fora, olha na rua o que está acontecendo, olha o pôr do sol, olha o nascer do sol, olha a natureza, né? Não fica só ouvindo o noticiário
que é uma desgraça para a tua vida. Não fica pensando que a vida é só o coronavírus, né? O coronavírus, inclusive, está servindo como um catalisador de estresse violento, medo, angústia, isolamento social que foi causado por ordens excessivas, na minha visão, tá? Estão causando aumentando a pandemia de doença mental. Eu tenho pacientes que chegam no consultório que não conseguem sentar na cadeira, porque eles acham que vão ser consumidos pelo coronavírus. Eu esse dia estava num parque e um cara virou para mim e falou: "Ah, eu estou correndo ali, ó, porque ali é uma zona que a circulação de coronavírus não está ali. Aqui tem muita gente, então coronavírus circula aqui, não circula lá." Eu falei: "Gente, olha a cabeça do cara." Né? Quer dizer, eu falei, eu quero esse mapa, né, o mapa do parque que está livre de coronavírus ou não, tá? Então, pensar positivo, acima de tudo, tá? Então, um programa bom de saúde tem que ter psicologia positiva envolvida. E agora, durante a pandemia, tem muito menos gente fazendo exercício físico, né? Como lidar com isso? Como manter uma boa atividade física durante o isolamento? Tá me escutando? Tô. Você conseguiu ouvir a pergunta? Consegui. Você perguntou de atividade física, né? Isolamento, as pessoas falam, puxa, que legal, teve um monte de live e tal, as pessoas aumentaram a atividade física. Não. As pessoas reduziram a atividade física. As pessoas comeram em casa, comeram melhor. Não. As pessoas comeram mais processado. Aumentou o delivery de processado, tá? Então, assim, as pessoas engordaram, tá? Teve uma grande revista de circulação nacional que fez uma entrevista comigo perguntando sobre o que aconteceu relacionado à obesidade. A gente teve aumento de obesidade, né, de sobrepeso e obesidade durante a pandemia. Então, de novo, exercício físico, qualquer um que você faça, tá? Melhora a tua capacidade cognitiva, melhora foco, melhora atenção, melhora a memória, tá? Melhora, tá? Exercício físico tem tanto ações micro, como eu falei, melhora a oxigenação, melhora a circulação, diminui a inflamação, diminui a oxidação do teu cérebro, melhora as macro, melhoram até tecido. Você tem aumento de substância cinzenta no teu cérebro, tá? Então, você consegue um melhor cérebro, tá? Um cérebro que vai pensar melhor, vai executar melhor, cognição melhor, tá? Então, tudo melhora com a atividade física. Qual atividade física? Tem estudos que mostram que o aeróbico melhora a temporal do teu cérebro, tá? Temporal é memória, tá? Olha que interessante. Estudos resistidos, musculação, lobo frontal, capacidade de execução. As atividades que são mais finas, como dança, né? Ou que exigem mais técnica, né? Mais skills, como artes marciais, tá? Uma esgrima, por exemplo, que não é tão frequente aqui no Brasil. Isso vai trabalhar muito o cerebelo, que é a coordenação. Então, olha que maravilha, né? Que maravilha. Você tem em atividades físicas diferentes, múltiplas. Então, se você conseguir fazer um pouco de tudo, né? O que a Organização Mundial de Saúde fala? 150 minutos de atividade aeróbica na semana, 30 minutos de uma caminhada, ou bike, ou esteira, o que fica fácil para você, por dia, 5 dias na semana, e 2 dias de resistida, funcional, musculação. O que você é capaz de fazer, o que você gosta, é melhor começar assim. Não adianta passar para você uma coisa que você não gosta, aí não vai rolar. Sim. O senhor tinha falado dos sintomas, né, dos sinais que os jovens podem perceber, né, quando eles estão com algum problema mental, da saúde mental. Quais são esses sintomas físicos? Os sintomas físicos que dá para perceber quando a pessoa está... Legal, né? Então, ansiedade, você vai ter muito um quadro de apreensão, nervosismo, né? Então, as pessoas normalmente vão ter muito mais aquele quadro de, puxa, tá com sudorese, o sistema nervoso, principalmente o que a gente chama de sistema nervoso autônomo, que ele se autocontrola. 2 braços, você vai aprender isso. Na verdade, aprendeu e agora você vai refinar. Que é o simpático e o parasimpático. Existe uma sensação de angústia, né?
Você sente, você pode ter sudorese, você pode ter dores difusas no corpo. Aliás, depressão e ansiedade, eles diferem pouco em alguns sintomas. Né? O deprimido ele está mais triste, mais desmotivado, às vezes até sem razão para viver, tá? São falas. Enquanto o ansioso tem muito disso, está mais acelerado, está sentindo mais medo, apreensão, angústia. Tá? Então, nos sintomas mentais, eles se separam. Agora, no físico, nem tanto. Físico, você tem alteração para cansaço, você tem alteração para dores difusas, você tem alteração de déficit de energia, altera sono, altera desejos, prazeres, né, como o desejo sexual que eu já comentei. Sistema imunológico sofre muito, tá? Quer pegar alguém que está com um quadro mental alterado, progressivo, entrando num quadro de fadiga, que vai adoecer mais sério, começa, por exemplo, dor de garganta com frequência, tá? Parece que está constantemente gripado, não sabe se é gripe ou se é alergia. Podem aparecer alterações digestivas, tá? Às vezes fica com perda de desejo alimentar ou excesso, pode te levar à compulsão, mas o teu digestivo começa a não trabalhar tão bem, parece uma má digestão, parece que a comida não desce direito, pode atrapalhar, dando dor na barriga, distensão. Você começa a fermentar demais, até mesmo porque tem uma tendência, né? Quando você está assim, você acaba comendo errado, come comida que fermenta mais, você vira um balão, tá? Fica desconfortável e aí o ciclo é vicioso, tá? Então, assim, por onde começar? Pelo primeiro passo, tá? Não interessa por onde você vai começar. A estratégia é muito personalizada. Eu tenho que entender, por exemplo, o que pega mais para a Isabela. E eu vou tentar mexer. O que ela está disposta a dar como primeiro passo? Ela está disposta a dormir um pouco mais cedo. Então, ela está disposta a acordar um pouco mais cedo e fazer uma caminhada. Ela está disposta a reduzir açúcar. Ela está disposta a reduzir farinha branca. Ela entendeu que comer mais vegetais, comer mais colorido é fundamental na vida dela. Né? É isso aí. É um manual que a gente tenta colocar. Tá? Por isso que eu escrevi o livro. Caso contrário, na verdade, todo autor, eu acho que ele pensa, quando ele coloca na sua obra, ali é muito da sua vida e o que ele quer deixar. Né? Se eu não tiver mais aqui, o meu livro tá, você vai ler o meu livro e você vai entender o que eu penso e o que isso faz significado para as pessoas. Né? Graças a Deus, o mundo está virando a página. Eu tenho visto cada vez mais livros desse gênero, eu tenho visto cada vez mais documentários com essa finalidade. Ontem mesmo assisti um documentário brilhante chamado Solo Fértil, tá? Que fala da importância de você entender o planeta. Que, na verdade, eu falo isso nas minhas palestras. Qual que é a tua casa, Isabela? Tá? Qual que é a minha casa? A tua casa é o teu planeta. Tá? Como você está cuidando da sua casa? Tá? Você come qualquer coisa, você processa isso de qualquer jeito. Né? Então, tudo isso tem a ver. Né? Então, não existe organismo, não existe ser humano saudável num planeta doente. Eu gosto muito de criar essas frases e falar para os meus pacientes. Né? É super importante isso. Não existe ser humano saudável num planeta doente. Você falou de por onde começar, né? Começar dando sempre o primeiro passo. E quando a pessoa dá o primeiro passo, ela começa a ficar mais motivada para dar os próximos, né? A gente falou... Isso é bem estratégico em psicologia. Bem estratégico, tá? Então, a arte hoje de fazer uma boa medicina é você conseguir, na verdade, levar uma arte de coaching para o seu paciente. Tá? O paciente tem que olhar para você, tem que acreditar em você, ter empatia em você, acreditar e dar a mão para você. Só que eu vou te falar uma coisa. No nosso sistema de doença, que eu não vou chamar de sistema de saúde, tá? Não dá nem tempo de você falar oi para o paciente. Então, a gente vai ter que encontrar estratégias. Por exemplo, eu trabalho em consultório privado. Então, eu crio o tempo que eu vou dar para o meu paciente. E o meu paciente entende o meu elo de ligação com ele, que é muito forte. Tá? Agora, quando o paciente não sabe nem seu nome, você é apenas mais um cardiologista, ou endocrinologista, ou neurologista, ou ginecologista. Imagina só, uma mulher vai no ginecologista,
toda a sua intimidade, mas ela não sabe nem o nome. Às vezes ela não sabe nem o nome. Ah, é um ginecologista aí do meu convênio, né? Meu Deus do céu, tá? Cadê essa relação humana? Se não tiver relação médico-paciente, acabou. Não existe tratamento. Aí não existe primeiro passo, tá? Mas a história do primeiro passo é super importante, né? Então, assim, bom, grande exemplo disso é você imaginar o homem chegando na Lua, né? Toda a estratégia que ele deu para dar um passo, né? Então, como a estratégia que você vai criar na sua vida, tá? Para dar os seus passos, né? Na sua lua, né? No seu objetivo de mudança, sua estratégia de mudança. Mais uma pergunta aqui. A gente falou sobre alimentação, falou sobre exercício físico e o sono também é muito importante, né? Que dica você daria para a gente melhorar nosso sono, para a gente conseguir dormir melhor, a quantidade de tempo que é necessário? Então, as pessoas falam muito em tempo, né? E você acaba ouvindo, normalmente as pessoas falam ao redor de 7, 8 horas para o adulto, mesmo o adulto jovem, né? Então, em teoria é isso, tá? Mas o mais importante é você aliar quantidade à qualidade. Então, de repente eu tenho a Isabela número 1 na minha frente. Fala, Fábio, eu estou dormindo 5 a 6 horas. Mas, para mim, isso está ótimo. E eu não tenho queixa nenhuma. A Isabela número 2 está dormindo 9 a 10 horas. Fala, Fábio, eu acordo, parece que eu tinha que dormir umas horas a mais, porque eu estou sem energia nenhuma. Veja bem, não é quantidade, é qualidade. E às vezes não é nem só o sono, são outras coisas que estão acontecendo. Agora, a gente tem que separar, né, a questão de qualidade de sono, tá? Que é a percepção das pessoas terem, falarem assim, poderia ter dormido um pouco mais, e os problemas ligados ao sono, como insônias, né? Que pode ser uma dificuldade de começar a dormir, pode ser um acordar no meio da noite e não voltar a acordar, ou um sono muito leve, que você fica acordando a noite inteira. Então tem vários, é um circuito muito complexo. Essa circuitaria toda, você tem que entender aonde pode ser ajudado. Vai desde uma higiene do sono, o horário que você vai deitar, respeito os ciclos da natureza de preferência, tá? Então, assim, quanto mais próximo, né, os ayurvedas chegando a hora de você começar a pensar em deitar, tá? Mas hoje, o mundo moderno, o mundo ocidental, ninguém faz isso, tá? O mundo ocidental hoje, você tem as pessoas indo deitar muito mais tarde. Eu tenho múltiplos pacientes que dormem 2, 3 horas da manhã, tá? Então, assim, o que acontece? Você criar uma higiene de sono, tá? Então, deitar num lugar tranquilo. Então, tentar diminuir som, tentar diminuir luz, tá? Reduzir estímulos externos. Não comer próximo do horário de deitar, afastar esse horário, vai fazer uma grande diferença para a tua vida, tá? Você ter hábitos, de repente para você tomar um banho antes de dormir pode ser legal, tá? Como que está teu quarto em termos de temperatura, pode fazer diferença, tá? Tudo isso faz diferença, o ambiente, tá? Você não colocar no teu organismo muitas informações que vão excitar o teu cérebro, seja alimentar, seja de eletromagnetismo, celular, o iPad explodindo na tua frente, computador, trabalhos mentais que estão acelerando o teu cérebro, cafeína, álcool, tá? Tudo isso é importante. Então não é uma coisa. As pessoas normalmente falam, mas isso eu não vou conseguir mudar, então me dá um remédio. Aí toma um remédio, daqui a pouco toma 2, 3. Tá tomando 2, 3 remédios para dormir, tá tomando 5 para se manter acordado durante o dia, tá? Não dá assim, o organismo não sustenta. Então a gente tem que mudar a história. Quantidade e qualidade, higiene do sono, tá? Não é propaganda maciça do meu livro aqui para você, mas ali também tem 3 capítulos só falando de sono, dada a importância disso, tá? Quando a Disney fecha a porta, né? Agora tá diferente, né, com a pandemia, mas toda a sujeira que tem desaparece durante as horas que ninguém está no parque, tá? O teu corpo faz o mesmo, tá? O teu cérebro, na verdade, tem uma limpeza brutal durante o teu sono. E é isso que a gente quer, que é uma boa noite de sono. Ficar com o celular na hora que vai dormir, né? A gente acaba se distraindo e ficando mais 2, 3 horas bem além do que a gente iria começar, né?
a dormir. Outro documentário bem interessante, né? É o Dilema Social, Social Dilemma, que está nas redes aí agora. Executivos, né, das grandes empresas, a público contar as estratégias que foram feitas para te deixar viciado naquilo, né? Então, assim, não é um problema teu ou meu, é um problema mundial isso. E é óbvio que eles vêm com estratégias, né? Então, hoje, os celulares, eles vêm com a capacidade de você mudar a iluminação, né? Então, tira da iluminação azul, vai para a iluminação âmbar, né? Mas muita gente nem sabe disso. Muita gente nem sabe disso. Então, tudo isso tem uma interferência brutal. E é esse trabalho que a gente quer fazer com as pessoas, né? De uma forma 360 graus. Essa é a expansão de consciência que o senhor falou. De ter... Na verdade, a expansão de consciência é até muito maior do que isso, né? Mas começa por aí, nessa abertura de mente, né? Então, por exemplo, as atitudes de relaxamento, meditação, oração, isso conectam você. Eu trabalho muito também falando dos 5 níveis de planos de saúde, né? Então, físico, eu tenho nível, eu tenho nível mental, que é a intuição, e eu tenho nível espiritual, tá? Então, quando a gente fala de expansão de consciência, é tentar o entendimento desse todo, tá? Então, quando você tem essa capacidade de entender, você sente que você é um grãozinho de areia, tá? Numa praia infinita, tá? Mas que esse grãozinho de areia é muito importante. E você cuidar dele é muito importante. Então, cuida. Qual que é o... As pessoas cuidam super do seu carro, querem ter o carro do ano, querem ter o super carro, o carrão. Mas o veículo delas mesmo é o próprio corpo, né? Como está cuidando do seu próprio veículo? É quem está te carregando para todos os locais. Como você está cuidando dele, tá? Mais ou menos essa ideia, né? Então, expandir consciência, vocês vão ouvir falar cada vez mais sobre isso, tá? É um tópico que vai muito além aqui, tá? É muito além de apenas drogas ansiolíticas e drogas antidepressivas para ajudar em ansiedade e depressão. Não. Tem muitas outras estratégias fantásticas, até grandes neurocientistas hoje falando sobre a atuação de drogas que eram drogas de abuso, né? Ainda são drogas de abuso, como as drogas psicodélicas, mas que nasceram, por exemplo, para ajudar na saúde mental. Eu vou fazer a última pergunta aqui para o senhor, tá? É sobre rotina na pandemia. Durante a pandemia, os jovens perderam essa rotina de ir para a escola, de ir para a faculdade. E isso dá um agravo na questão de ansiedade, depressão. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, né? Alguns anos atrás, quando você falava que alguém era cheio das rotinas, né? Era muito certinho, as pessoas até eram taxadas de chatos, né? O cara chato, tem uma rotina e tal. Mas rotina é uma das melhores coisas que tem para o seu organismo. Sabe por quê? Porque nós somos seres cronobiológicos. Então, se você tiver um respeito ao seu tempo, tentar acordar no mesmo horário, tentar deitar no mesmo horário, tentar praticar atividade física no mesmo horário, tentar comer no mesmo horário, meditar no mesmo horário. As pessoas que fazem isso, e é muito difícil, as pessoas são bem regradas nisso, elas conseguem melhores resultados em saúde. Mas isso, você tem que... isso denota o quê? Força de vontade, dedicação, tá? Você tem que ter uma higiene, né? Então essa higiene não é só higiene física de tomar banho, passar perfume, desodorante, nada disso, né? A higiene é o hábito que você tem, uma higiene da sua vida como um todo, higiene física e mental, tá? Então a escolha de boas coisas, de bons hábitos, tá? Então quando você perde, o exemplo está claro, as pessoas perderam rotina de atividade física e rotina alimentar na pandemia. O que aconteceu? Elas ficaram piores. Saúde física, saúde mental, ganharam peso, ganharam processos inflamatórios, adoeceram, tá? Então, rotina, tá? Não pode ser aquela coisa militar. Você tem que sentir isso como uma coisa gostosa, tá? Então, eu tenho a minha rotina. A minha rotina não precisa ser a sua rotina. Atender, na medicina, hoje eu pratico uma visão chamada P4 da medicina. Ela é preventiva, ela é preditiva, eu vou tentar entender o que pode acontecer com a sua vida, dados os sintomas e sinais que você tem agora.
ela é participativa, porque eu explico, como eu estou explicando para vocês aqui, eu explico para cada um dos meus pacientes e ela é personalizada. Eu tenho que personalizar isso, eu tenho que cuidar de cada um como único, porque nós somos seres únicos que merecem essa visão personalizada. Então, a minha rotina, ela não vai ser a mesma que a sua, mas nós dois podemos, com rotinas diferentes, podemos ser seres saudáveis. Sim. Obrigada, doutor Fábio. Nossa live está chegando ao fim, nosso tempo está acabando. Obrigada pela sua participação, a discussão foi muito interessante. Obrigada para todo mundo que participou também. A live vai ficar salva no IGTV. E se vocês tiverem mais alguma pergunta, é só mandar pelo inbox que a gente vai tentar responder. Perfeito. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Novamente fica o convite para a Share, tá? Eu já tinha conversado com um dos executivos sobre isso. Eu acho que levar esse programa para os residentes seria uma coisa muito interessante. Vamos tentar alinhar isso, tá? Para as pessoas que estão acompanhando, que quiserem nos seguir, acompanha como Doutor Estilo de Vida, escreve Doutor mesmo no ADR. Lá a gente tem sempre tenta postar coisas interessantes nessa versão de estilo de vida para sempre ter essa bandeira, né, de prevenção como melhor forma de tratamento. A saúde tem que ser feita da seguinte forma: saúde encontrando prazer e prazer encontrando saúde. Assim a gente vai viver muito melhor. Isso aí. Legal, saúde a todos vocês, pessoal. Tchau, gente. Tchau, Boa Isabela, até noite. mais.